Olá, galera do canal 5D, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão passando nesse sábado maravilhoso aqui em Belo Horizonte, no dia 20 de agosto de 2022? Este é o vídeo de número 77 desse canalesco aqui da Quinta Dimensão, que fala sobre a nova era, tudo que vai acontecer no futuro do planeta Terra a partir de 2050, quando nós entramos na terceira fase da implantação da transição planetária. Então, galera, esse vídeo aqui é feito para os três perfis, né? Porque é um tema que interessa aos adormecidos, interessa também àqueles que estão acordados já, iniciados na espiritualidade, e aos trabalhadores da luz. Os trabalhadores da luz vão ter que ter um pouquinho de paciência, porque quando eu falo temas mais simples, em determinados momentos vou falar um pouquinho nos vórtices energéticos dos 7 chakras básicos que perdura na terceira dimensão. E também vou falar um pouco sobre os vórtices que serão colocados no corpo sutil dos seres alma e físico humano, na quinta dimensão, que são os chamados de centro de conscientes direito. Quero fazer uma menção inicial aqui ao Arcanjo Miguel, uma gratidão da proteção desse canal e dos seguidores também. E preparem a pipoca, porque o tema é muito intrigante. O tema chama-se A Alma Gêmea da Quinta Dimensão. Como vai ser essa alma gêmea, as almas consideradas almas gêmeas da quinta dimensão? A alma gêmea, ela pode ser encontrada não somente nos casais, não é verdade? Pode ser o pai com um filho, a filha com um pai, o irmão com a irmã, ou irmão com irmãos, sócios entre os sócios, pode ter almas gêmeas entre os sócios, pode ter almas gêmeas entre amigos, né? Grandes amigos. É lógico que se retrata melhor a alma gêmea quando se fala entre os casais, ou casais de namorados, ou casais com filhos que constituíram família, como que essas almas gêmeas são constituídas. Antes de dizer como é que é essa alma gêmea, eu tenho que explicar como os grupos de relacionamentos humanos que a espiritualidade contempla. Na realidade, os relacionamentos não são do corpo físico, da matéria com a outra matéria. Na realidade, são os relacionamentos entre as almas, né? E nós temos 3 grupos de relacionamentos entre as almas. As almas kármicas, que são aquelas almas que encontraram um oposto para se relacionar, ou um parente, ou um amigo, ou um sócio, ou um cônjuge, certo? Para se relacionar. E essas almas kármicas, elas podem terem sido já decretadas de vir encontrar aquela alma, se relacionar com aquela alma para pagar dívidas de vidas passadas, para ver se melhora o relacionamento entre aqueles espíritos. Correto? Então, as almas kármicas são 70% dos relacionamentos humanos na terceira dimensão. 70%. Porque a maioria vieram para resgatar, para degenerar a sua alma em relação ao próximo, em relação ao outro. Normalmente, em se tratando de casais, de cônjuges, as almas kármicas, a partir do momento que elas equilibram o karma que elas carregaram nesta vida, elas têm 2 caminhos a seguir. Ou mudam de grupo para o segundo grupo, que é o grupo de almas afins, ou elas se separam com um karma equilibrado.
certo? Se divorciam, continuam amigos, se os dois lados houve o equilíbrio das duas partes. Isso vale para sócio também, vale para amizades também, mas nos casais que nós vamos nos dirigir com mais intensidade. Aí, o segundo grande grupo de almas, que eu acredito que deve ser uns 25% delas, são as almas afins. As almas afins são aquelas almas que se encontraram, se relacionaram, no caso de cônjuges, casaram, e uma alma é afim da outra, só que elas não têm o mesmo pensamento, o mesmo código de valores para colocar na vida material. Mas só que uma entende o outro, respeita a liberdade da outra alma e procuram crescer junto, ajudar. Um lado ajuda o outro lado e procuram crescer juntos. E o terceiro grupo é um grupo de almas gêmeas, aquelas almas que são afins das outras e as duas têm o mesmo pensamento. Elas trabalham juntos para a evolução dos dois e a evolução do próximo, ou dos filhos, da família, dos parentes, dos amigos. Em caso de sócios, é uma sociedade que deu certo, vai prosperar muito bem, nunca vai ter briga judicial. No caso de irmãos com irmãos, no caso de filha com pai, sempre vão estar muito bem relacionadas, muito bem amorosas, e entre os casais vão prosperar juntamente até o momento que eles realmente se derem a passagem para a quarta dimensão ou serem transladadas para a quinta dimensão. Agora, o que faz a alma ter a energia um do outro? São os chakras. São 7 chakras básicos. Estão lembrados? Aqueles trabalhadores da luz sabem que nós temos os 7 chakras básicos, porque o ser é o espírito, o humano é o corpo físico. O corpo físico, para sobreviver, precisa de água, ar e comida, alimento. E o espírito, para sobreviver, precisa de energia cósmica, do Sol. Tá certo? E ele recebe essa energia através dos vórtices energéticos, que são chamados na terceira dimensão de chakras. Né? Os chakras, eles são 7 básicos, tem mais uma infinidade de subchakras, mas os básicos são 7. Primeiro é o base da coluna, que sai do períneo em direção à terra, que é o da base da coluna. Cada chakra ele é ligado a uma glândula da endocrinologia do corpo físico. E o chakra base da coluna, ele energiza a glândula as suprarrenais, certo? E todos os seus órgãos relacionados a esse momento, esse lugar do corpo físico, onde está as suprarrenais. Depois vem o segundo chakra, que é o chakra sexual, o sacro. Os trabalhadores da luz conhecem muito bem isso, mas eu estou explicando mais para os adormecidos e os iniciados que porventura nunca tenham ouvido falar dos chakras básicos. Né? O chakra sexual é o chakra que estão ligados e energizam as glândulas reprodutivas, tanto da mulher quanto do homem, o ovário e o testículo do homem. Tá certo? O terceiro chakra é o plexo solar, fica na altura aqui do abdômen, ele está conectado no corpo físico com o pâncreas. O quarto chakra é o chakra cardíaco, que está conectado com a glândula timo e energiza fisicamente todo o sistema cardiorrespiratório. O quinto chakra é o chakra laríngeo, que é a glândula tireoide. Certo? Está conectado com a glândula tireoide. O sexto chakra é o chakra Ajna, que é todo mundo fala terceiro olho, e está conectado com a pituitária, a glândula pituitária. E o sétimo chakra, ele está no centro da cabeça, chamado de chakra da coroa, e está apontado para o universo, e ele está conectado com a glândula pineal. Tá certo?
Os chakras, eles estão de 1,5 a 2 centímetros do corpo físico. Ele está no corpo etérico, no corpo sutil, no duplo etérico entre o físico e a aura. Tá? E ele gira em sentido horário quando eles estão energizados. Quando eles estão sem energia, eles podem estar girando no sentido contrário ou parado, bloqueado. Então, aquele órgão que ele faz conexão fica deficiente para a ciência médica. A ciência médica ela não reconhece essas energias dos chakras. Poucos são aqueles médicos holísticos que realmente falam que isso é verdadeiro, tá certo? Eles têm total desconhecimento dessas energias, que isso faz parte da vida vital, faz parte do prana de cada alma, de cada ser humano, tá certo? A grande diferença que vai acontecer na quinta dimensão, que esses chakras eles vão ser transferidos de nome e vão ser chamados centros consciente direito. Todos eles vão estar voltados para o centro consciente direito. Esses 7 chakras serão agrupados em 3 e terá mais 2 chakras acima da cabeça que serão chamados de o 4º chakra, centro supraliminar 1 e mais acima um outro chakra, centro supraliminar 2, que são os 2 chakras que vão fazer com que o ser humano da quinta dimensão, tá certo, tenha, através desses chakras, a total conexão com o Criador, com o divino, ok? Então veja bem, os relacionamentos, para chegar numa alma, na alma gêmea, esses chakras aqui têm que estar totalmente alinhados com os chakras do parceiro. Entenderam por que a importância deles? Por exemplo, quando vai ter um ato sexual, você fica um em cima do outro, um dentro do outro, correto? Se um desses chakras aqui tiver desalinhado, nenhum dos cônjuges, alguma coisa não vai dar certo, não vai ser gêmeo, tá certo? Então, a alma gêmea tem os 7 chakras alinhados dos 2 lados, dos 2 parceiros, dos 2 sócios, dos 2 amigos, dos pai com a filha, mãe com a filha. Enquanto não estiver totalmente alinhados, girando em sentido horário, desbloqueado e recebendo a energia cósmica, através do grande Sol central, que vem através do nosso Sol, do nosso sistema solar, que vem para nós em 7 cores, tá certo? Cada chakra desse, que eu falei, do 1 ao 7º, recebe uma cor das 7 cores do Sol, tá certo? Que vai ficar para um outro tema, falar sobre as cores dos chakras, ok? Então, galera, vamos procurar alinhar os nossos chakras e conseguir pelo menos ser entre os cônjuges uma almas afins, para que na quinta dimensão, se a gente for transladado e separado para lá como joio, encontrar lá em cima o casal, ou o amigo, ou o sócio, ou os filhos, encontrar lá com todos os chakras harmonizados no centro do consciente direito, que um dia eu posso falar quais seriam os órgãos que eles vão serem conectados, tá certo? Do físico, e viver os 2, o cônjuge conectado com o divino Criador e como uma alma gêmea, tá certo? Gostaram? É um pouco complicado para quem não sabe o que é os 7 chakras básicos e as 7 cores do nosso sistema solar. Na verdade, veja que as cores você vê no arco-íris. O arco-íris tem 7 cores, se você contar, que são as cores do Sol, tá certo? Somando as cores dá a luz, o branco. Então, galera, se gostaram, dê um joinha. Se não gostaram, compartilhem com os amigos ou aqueles que não são almas gêmeas de vocês, são almas kármicas, para que eles acordem para a espiritualidade e possam também elevar o seu ser para que a quinta dimensão seja promissora para ele mais para frente. O tempo está passando, tá?
O bonde está quase no final já da estação, o trem. Se não montar, logo não vai dar mais tempo. Vamos correr. Ok, galera? Então, falando de Belo Horizonte, eu vou no próximo vídeo falar um pouquinho de uma energia, que é a energia taquiônica, que é a energia da sexualidade. Qual é a importância da energia da sexualidade para fazer com que as almas se transformem em gêmeas entre os relacionamentos da terceira para a quinta dimensão. Falando de Belo Horizonte, Marco Aurélio T. Barros. Fui, galera! Tudo de bom para vocês. Até o próximo.